Amém. Poder sentar, igreja. Quando a gente escuta a igreja cantar assim, às vezes me vem um pensamento: como é que vai ser no céu, hein? Vocês já escutaram isso várias vezes, né? Mas eu não canso de pensar: como é que vai ser no céu? Coral celestial louvando a Deus eternamente, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos faz a chegar ao céu e poder cantar que alvo mais que a neve, nós estamos pelo sangue de Cristo. Eu gosto. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, hoje somente o verso de número 5. Nós estamos fazendo a exposição das 3 cartas de João. Falamos semana retrasada. Semana passada foi sobre outra coisa. Semana retrasada sobre a revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo se revelando. Hoje, no versículo de número 5 do capítulo 1 de 1 João, nós lemos o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Santo e amado Deus, nós já falamos com o Senhor e continuamos falando. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, uma vez um rapaz foi no barbeiro, e esse rapaz não era eu, né? Ele foi no barbeiro, foi lá fazer cabelo, barba, conversa vai, conversa vem com o barbeiro, e barbeiro é lugar de conversar, né? Não é só mulher que conversa no salão, homem também conversa, e muito, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o barbeiro vira para aquele rapaz e entra num assunto de igreja, de Deus. E aquele barbeiro vira para o seu cliente e fala assim: olha, esse Deus que você tanto defende, esse Deus que você tanto fala, eu não acredito nele. Eu não acredito em Deus. Deus não existe, dizia esse barbeiro. E o cliente ficou meio estático, meio sem saber o que falar, continuou ali cortando o cabelo, e ele saindo, ele logo de frente assim da barbearia, ele viu um rapaz bem maltrapilho, cabelo sem cortar há muito tempo, barba sem fazer há muito tempo. E ele volta de imediato, de pronto, com aquele barbeiro e fala para o barbeiro assim: ei, bicho, barbeiro também não existe. Aí ele falou assim: mas por quê? Mas você disse que Deus não existia, e por que Deus não existe? Ele diz: Deus não existe que você sai pela rua e você vê pobreza, você vê morte, você vê tristeza, você vê problemas naturais, você vê muita situação difícil. E o cliente, por sua vez, falou assim: exatamente, então o barbeiro também não existe. Mas só eu aqui, eu acabei de cortar o seu cabelo. Ele falou: não, porque se existisse barbeiro, também não existiriam pessoas sem cabelo de cortar, sem barba para fazer, estavam todos arrumadinhos. E o barbeiro então interpela aquele homem dizendo assim: peraí, mas eu estou aqui, eles não me procuram. E o cliente, por sua vez, diz: exatamente, Deus continua no seu santo e alto e sublime trono, mas muitos fingem que ele não existe, vivem como se ele não existisse, vivem para si, não buscam a Deus em hora nenhuma. Moral da história: o seu Deus continua reinando, e nós somos reinados por Ele? Ou somos que nem aqueles barbudos e cabeludos? E eu não estou falando dos barbudos que aqui estão, incluo-me, porque a gente vai no salão e dá um trato toda semana, por mais que não pareça, a gente vai. Eu estou dizendo daqueles que não buscam a Deus, daqueles que estão na igreja, mas fingem que Deus não existe, daqueles que cantam, louvam, vivem uma vida comum do Evangelho, mas sem Deus. Sem Deus. Um evangelho para si só. Como diz aquela moça que está no reality show de músicas gospel, que eu esqueci o nome do reality show agora. A música dela, a última agora que foi para a semifinal, é um evangelho de fariseu. Eu creio que muitos têm vivido um evangelho de fariseu. E o grande medo meu, e eu peço a Deus todos os dias, é que não me permita viver um evangelho de fariseu. Não me permita viver um evangelho falso, um evangelho
só de boca para fora. Tenho meus pecados? Claro, quem aqui não tem? Erro, falho? Claro, quem aqui não erra? Não sou blindado, assim como todos nós não somos. Mas nós temos que buscar a Deus, experimentar de Deus. E como tem que buscar esse Deus? Quem é esse Deus? O Evangelho de João, aqui na primeira carta de João, nos apresenta esse Deus. Ele começa do verso 1 até o verso 4, apresentando o verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Mas aqui ele começa então apresentando a Deus. Ele passa da revelação do verbo de Deus para a revelação do próprio Deus, feita por aquele que é o verbo encarnado, pelo próprio Filho de Deus. Amados irmãos, eu quero pensar nesse versículo 5 sobre a revelação da santidade de Deus. Será que nós conhecemos de fato? Será que nós vivemos de fato esse Evangelho revelado pelo próprio Verbo encarnado? Esse Evangelho que revela o Deus Trino, que revela o Deus Santo, 3 vezes santo, ou seja, santíssimo. Então, aqui João, ele passa dessa revelação de Jesus para a revelação do próprio Deus. E eu quero pensar um pouco sobre essa revelação. Essa revelação, ela se dá em primeiro lugar, e nós vemos isso na parte A do versículo 5, que nós lemos ali, que essa revelação da santidade de Deus, ela se dá através da mensagem. Não adianta procurar Deus em outro lugar que não seja a mensagem dele, que não seja onde ele se revela. E nós vamos ver como é que essa revelação se dá. Essa revelação se dá pela mensagem. Diz a mensagem que da parte dele. Dele quem? De Jesus. A mensagem que temos ouvido de Jesus. É através dessa mensagem que Deus se revela. E é interessante que quando a palavra está muito simples, a gente aprende isso no seminário. Quando a palavra está muito óbvia, nós buscamos no grego ou no hebraico, depende de onde é que foi escrito, aqui no caso no grego, qual o sentido daquela palavra, o sentido hermenêutico daquela palavra, qual o sentido dela na frase. E aqui o sentido que a mensagem, ela sugere ao nosso coração, que ela não é uma concepção de homens, ela não tem como ser uma concepção de homens. Essa mensagem, ela só pode ser uma concepção do próprio Deus. Se Deus não apresenta essa mensagem, ficamos impossibilitados de entendê-la. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje entendendo que Deus nos ama, entendendo que Ele mandou seu Filho Jesus para nós. Ou seja, é uma revelação, irmãos, não é uma descoberta. A mensagem aqui é uma revelação, não é que alguém estava procurando algo e descobriu, mas Deus se apresentou, Deus se mostrou através de Cristo Jesus. Por isso que o texto diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. João não é a fonte da mensagem, mas a fonte da mensagem é o próprio Cristo. A natureza da mensagem de Deus está na própria mensagem. A natureza da santidade de Deus também é revelada por aqueles que estão com o Pai, ou melhor, aquele que estava com o Pai. O texto diz que ninguém jamais viu a Deus, lá em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai, é quem o revelou. Amados irmãos, a natureza de Deus é revelada por aquele que estava com Ele. Nós estamos estudando na sala, eu vou puxar aqui um pouquinho da sardinha para o nosso amado presbítero Rafael, que está dando aula de Cristologia, e nós vemos que Cristo se apresenta de uma forma tão magnífica. Vamos ver, melhor dizendo, hoje foi só a introdução. Cristo apresenta-se com uma forma tão magnífica que nós podemos crer que Ele é o próprio Deus. Amados irmãos, essa mensagem vem da parte dEle. Essa mensagem é daquele que é única, daquele que é único, daquele que é o próprio Senhor, daquele que conhece o próprio Deus, ou seja, Cristo, o Filho, é o mesmo Deus.
E às vezes a gente tende a não entender ou não querer aceitar que Jesus foi 100% homem, que Jesus foi 100% Deus. E hora nenhuma ele deixa de ser Deus, e hora nenhuma ele deixa de ser homem, porque assim o Senhor escreveu, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então a mensagem revela a santidade de Deus, tanto pelo próprio Deus se revelando, quanto pela mensagem, quanto pela revelação daquele que estava com Deus. Lembra de 1 João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, eu já estou confundindo o evangelho com a primeira carta. Lá em João 1,14, se eu não me engano, ou 18, João 1,14, vai falar que o verbo se fez carne, habitou entre nós com poder e graça. No princípio era o verbo, diz João 1,1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amados irmãos, a mensagem que da parte dele veio, daquele que é único, que vem de Deus, que conhece a Deus, e por isso é capaz de nos dizer qual é a realidade desse Deus supremo, desse Deus santo. Queridos, de tudo que Jesus foi, disse e fez, resplandece a notícia maravilhosa de que Deus é luz. Deus é luz. E a mensagem não é só revelada pela própria palavra escrita, a mensagem não é só revelada por aquele que estava com Deus, mas a mensagem é revelada pela natureza de Deus, que é anunciada pelos apóstolos. Observe o texto que ele continua. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Quem anunciou? Aquele que ouviu. Quem ouviu? Os apóstolos. E hoje, eu e você. Mas aqui ele está dizendo, olha, eu posso dizer que eu não criei, João está dizendo, eu não criei a mensagem, mas eu escutei, eu presenciei, eu vi o verbo encarnado. Lembra, no sermão passado, que ele pôde ver, contemplar, apalpar o verbo da vida que se manifestou. Então, João não criou a mensagem acerca do caráter santo de Deus, mas ele recebeu. João não é o autor da mensagem, João é o autor do livro, mas não é o autor da mensagem do livro, mas João é o seu proclamador, é João que fala, João é o arauto de Deus, que prega sobre aquilo que ele viu, sobre aquilo que ele foi revelado. Amados irmãos, João também, ele não retém a mensagem. Talvez você conheça alguém que já ouviu do Evangelho, é até membro de uma igreja, mas é um crente 007. Ninguém mais sabe, porque ele retém a mensagem. Ele tem medo de falar, ele tem medo de ser reprovado, ele tem medo de não ser aceito no meio, ele tem medo de que vão falar dele. João não teve isso, João não reteve a mensagem. Ele falou, nós ouvimos e vos anunciamos. Ouvimos e anunciamos. Ouvimos e anunciamos. Ele anuncia não simplesmente uma anunciação simples, mas uma anunciação urgente e fidedigna. João tem urgência para apresentar Cristo. A pergunta é, eu não tenho? Por que eu não tenho? Será que todos já são salvos? Ou você está sendo seletivo em salvar, em apresentar, melhor dizendo? Está com medo que alguém que você não goste se converta e venha sentar do seu lado na igreja? Será? Será que é isso? Será que você é um Jonas da vida? Que não queria anunciar o Evangelho, ou melhor, a salvação para os ninivitas? Meus amados irmãos, João não reteve a mensagem. A proclamação da verdade acerca de Deus não apenas edifica aqueles que são salvos, não apenas arrebanha aqueles que são salvos, mas a proclamação das verdades acerca de Deus, ela combate a mentira. A revelação acerca das verdades de Deus, da soberania de Deus, do Senhor de Deus, não somente combate as mentiras, mas ele também combate os falsos mestres. Hoje assisti um vídeo do Augusto Nicodemos que ele dizia que muitos não gostam da sã doutrina.
É chato ouvir Bíblia. Muitos não gostam de estar na escola dominical, de vir no culto de quarta-feira, de aprender mais do Evangelho, de sentar e ficar 1, 2 horas ouvindo pregações, porque isso é chato. Estão cansados da sã doutrina. E quando as seitas chegam perto dessas pessoas, são alvos fáceis, são alvos completamente acessíveis, porque não retém a verdade de Deus no seu coração, porque não ouviram uma proclamação verdadeira ou não deram ouvidos a uma proclamação verdadeira. Importa que eu e você ouçamos do Evangelho e anunciemos o Evangelho de forma verdadeira, de forma justa, de forma alinhada com a palavra de Deus. Não de outra forma, não para enganar e encher fileiras, mas para encher o coração de verdade. Não para enganar e encher simplesmente bancos, mas para encher o coração de salvação, de verdade bíblica. Assim a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos. Amados irmãos, o nosso ministério não é apenas combater algumas coisas, mas combater todo tipo de mentira e, sobretudo, anunciar a verdade. A revelação de Deus se dá através da mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? E Paulo estava dizendo de conversão. Paulo estava falando de anunciar o Evangelho em todos os cantos. Amados irmãos, anuncie as verdades bíblicas. Mas para você anunciar verdades bíblicas, você precisa se alimentar de verdades bíblicas. Se alimentar da palavra de Deus. Esse ano você já iniciou a leitura bíblica? Esse ano você já iniciou, pelo menos, ouvir a Bíblia? Tem aplicativos que fazem isso. Que enquanto você está lavando uma louça, na hora que a sua esposa gentilmente te pede para lavar a louça, estou falando para homens, e você gentilmente faz isso, faça ouvindo a Bíblia. 2 coisas, você vai edificar a sua vida e não vai ficar com raiva da sua esposa. Nem com raiva daqueles que sujam tantos pratos. Você já começou? E como você quer ter sua vida edificada se você não começou? Não está faltando alguma coisa? Amados irmãos, em segundo lugar, a revelação da santidade de Deus se dá através da natureza de Deus. A revelação da santidade de Deus se dá pela mensagem e se dá pela natureza de Deus. Nós vemos isso na parte B, quando diz, a mensagem é essa. Que mensagem que é? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A mensagem é muito simples. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Observe, você não precisa redescobrir a roda. Você não precisa descobrir o meio. Ser pragmático e falar assim, não, eu vou fazer um curso. Não, a mensagem é muito simples. Eu ouvi, eu vou falar que Deus é luz e não há em Deus treva nenhuma, porque Deus é santo. É santo, santo, santo. Ah, meus amados irmãos, João já havia registrado essas palavras para a mulher samaritana, quando ele diz que Deus é espírito. Aqui ele diz que Deus é luz, e mais tarde no capítulo 4, versículo 8, vai afirmar que Deus é amor. Que tríade maravilhosa, que tríade mais completa. Deus é luz em sua auto-revelação a mim e a você. Deus é luz na sua auto-revelação para mim e para você. Deus é amor em sua obra de salvação, na sua obra redentora. Se não fosse o amor de Deus, Ele não me salvaria. Ele não te salvaria. Se você não fosse produto do amor de Deus, o seu destino final seria o inferno. Mas aprove Deus, diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma espetacular, que deu, que doou, que entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você.
Ah, meus amados irmãos, a síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que Deus é luz. Luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica, a luz se alastra. Ele traz o conhecimento da verdade, a luz traz o conhecimento da verdade. A luz resplandece nas trevas da ignorância, não nos permitindo viver mais nas trevas da ignorância. Mas quando eu atribuo luz a Deus, o que isso significa? Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Mas de novo isso, pastor? Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Eu e você só conhecemos Deus porque Ele se revelou. Não vá achando que você é o bonzão, que eu sou o bonzão. Eu conheço Deus, porque Deus se revelou para nós. É da natureza dEle se apresentar. É da natureza dEle se revelar. Assim como é propriedade da luz brilhar. Por isso que Deus é luz, Ele se apresenta, Ele se alastra, Ele ilumina, Ele chega e não há mais trevas. Amados irmãos, assim Deus exemplifica, Ele se mostra como aquele que não há nada errado, aquele que não tem sombra de dúvidas, aquele que não acha nada de sujo, nada de esquisito ao lado dele. Amados irmãos, não há nenhuma coisa secreta, não há nenhuma coisa encoberta, disfarçada ao lado de Deus. Deus quer que todos os homens, ou seja, todos nós, o conheçamos, o vejamos como Ele é. Mas pastor, você já falou em uma outra feita, que ninguém vai ver a Deus, realmente. Mas quando olhamos para Cristo, e Ele mesmo diz isso, nós vemos o Pai. O apóstolo chega para Jesus e fala: Senhor, apresenta Deus, e nós vamos acreditar em você. E ele diz: estás comigo tanto tempo e não conhece? Você não consegue ver Deus? Você não consegue ver a revelação do Senhor? Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou. Deus se revela na sua criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Ah, meus irmãos, o conhecimento de Deus não é um privilégio de um grupo seleto, intelectual, não precisa ter diploma. O conhecimento de Deus não se dá àqueles iluminados para qual João estava combatendo, um povo chamado agnósticos, que olhavam para Deus como nós somos superiores. Deus, a bem da verdade, não existe, porque Deus não pode se encarnar em matéria ruim. Estava em dúvida o ser de Deus. E aqui Ele se apresenta, e o privilégio passa a ser de todos nós, através de Jesus. Somos franqueados ao Senhor, à santidade de Deus, aquele que é a própria luz, aquele que traz o Filho da luz, uma luz perfeita para nós. Por isso que Jesus diz: Deus é luz. Deus é luz no sentido da sua perfeição moral, no sentido da sua perfeição, da sua moralidade que é absoluta. Deus é santo, puro. Não há em Deus nenhuma mácula. O caráter de Deus não pode ser maculado em suas palavras, em suas obras, em todo o seu ser. Por isso que a parte última diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há trevas que ocultam algum mal secreto em Deus, nem sombra alguma de coisa que possa temer a luz. João diz que não há nele trevas nenhuma. E John Stott, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer assim: intelectualmente, luz é verdade, trevas, ignorância. Intelectualmente, luz é verdade, trevas e ignorância. Moralmente, luz é pureza e trevas, mal. Então, quando faz esse contraponto, lembra que
os que estavam aqui pelo menos, na primeira exposição eu apresentei o livro e disse que João tratava muito com dualismo, entre o certo e o errado, o bom e o ruim, o perfeito e o não perfeito, e aqui ele começa fazendo isso. Se ele é luz, não pode haver trevas nele. Amados irmãos, a pretensão de falsos mestres em dizer que conhece Jesus se constitui num mal terrível. A pretensão de pessoas dizer que conhecem Jesus, mas não andam na luz, nós vamos ver mais para frente, que é um problema gravíssimo. Dizer que Jesus é o seu Senhor, mas vive como se Jesus não existisse, é um problema sério. Dizer que ama a Deus, que confia em Deus, que segue a Deus, que é um filho de Deus, mas viver em trevas, constitui-se num perigo gravíssimo. Ah, meus amados irmãos, como é difícil às vezes sabermos que tem pessoas assim. Pessoas que na sua boca mostram um Deus adocicado, mas nos seus atos mostram um rancor demoníaco, mostram uma raiva demoníaca. Nós vamos ver mais para frente, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós vamos ver na outra exposição, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo mal, e assim vai. Reverendo Augusto Nicodemos diz que se Deus é luz, segue-se que quem professa ter estreito relacionamento com Ele, deve exibir santidade em sua vida. Se você diz que anda com Deus, deve se exibir na sua vida, não para autoproclamação, mas para autoafirmação, para a afirmação daqueles que nos seguem, daqueles que andam conosco, de que não pode haver falta de santidade. Caso contrário, esse relacionamento é falso. Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos teus olhos. Deus é luz e habita em luz inacessível. Lá em 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Deus é aquele que tudo vê. Deus é aquele que tudo sonda. Nada escapa do seu conhecimento. Deus é aquele que o salmista diz no Salmo 139, para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subo montanha, tu está lá. Se eu desço no mais profundo mar, lá o Senhor está. Se eu vou num abismo, lá estás também. O Senhor me conhece, o Senhor me viu sendo formado, o Senhor conhece cada parte do meu corpo. Como eu posso ocultar da sua face? Ah, igreja, se nós, por apenas um momento, passamos em nossa cabeça que podemos ocultar da presença de Deus, somos loucos. Se passa na nossa mente saber que Deus tudo vê, mas eu estou tentando ocultar de Deus, porque eu estou no oculto do meu quarto, no oculto da minha sala, no oculto da minha loja, no oculto do meu carro, no oculto da sua fazenda. Às vezes você vai pegar um cavalo, vai para a fundiária da sua fazenda e vai pensar, aqui Deus não vê. Lembre-se sempre que não há 1 milímetro quadrado no universo que Deus não possa botar o dedo e dizer, é meu, eu estou aqui, eu estou vendo. Se Deus nos viu em substância ainda informe, quem dirá um caboclo que nem eu de 100 quilos, que não esconde nem atrás de poste. Como é que eu vou esconder de Deus? A luz, queridos, entra pelas trevas, e entrando pelas trevas, as trevas se dissipam.
como diz a filosofia, não existe trevas, e sim ausência de luz. E quando a luz inacessível, a luz que brilha, a luz que aquece, a luz que nos conduz, a luz que nos ilumina, quando ela entra, não existe mais trevas. Não dá para ser meio crente, não tem como. Meio crente, meio batizado, não existe, meus amados. As trevas não podem prevalecer contra a luz, não podem. Faltas ocultas pelas sombras ficam descobertas pela luz. É impossível esconder-se de Deus, seja nos confins da terra, seja nas profundezas do mar, é impossível, porque Deus tudo vê. Deus é luz no sentido de que não há nele trevas nenhuma. No escrito de João, trevas tem a conotação moral. Trata-se da vinda de Cristo. Trata-se da vida de Cristo, não somente da vinda. Trata-se do existir de Cristo. Amados irmãos, as trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. Lembra? Não tem como ser meio crente. As trevas expressam a ignorância da vida sem Cristo. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. As trevas apontam para o desamor. As trevas apontam para o ódio. Aquele que é puro, aquele que caminha na luz, aquele que é santo no seu ser, aquele que é santo em suas obras, não podem tolerar as trevas. Não pode ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Amados irmãos, Deus se revela através da mensagem. Deus se revela através da sua natureza santa. Deus poderia ficar em oculto, como alguns pensadores do passado, que dizem que Deus pegou a terra, deu corda na terra e soltou a terra. Que pegou um casal de hamster chamado Adão e Eva, que deu corda em Adão, deu corda em Eva e soltou no paraíso e falou: vou ver o que é que dá. Mas o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus somente transcendente, mas é um Deus imanente. É um Deus que está em todos os lugares, que comanda todas as coisas, e a santidade desse Deus é que perpetua no nosso ser, se é que somos dele. A grande pergunta e a grande questão que fica é: se somos dele, que nós nos mantenhamos em Cristo até a volta dele, até a volta dele. Mas se não somos ainda, ou se ainda estamos tateando, procurando algo para se agarrar, o convite dessa noite é: Deus é luz, garra nessa luz, garra no verbo encarnado em Senhor Jesus, que é aquele que nos reconcilia com Deus. Viva uma vida santa, viva uma vida separada, viva uma vida alinhada com aquilo que é luz eterna, que habita em luz imarcessível, inalcançável. Amados irmãos, a revelação da santidade de Deus se dá através da mensagem e se dá através da natureza do próprio Deus. A revelação do Verbo encarnado que habitou entre nós pode e muda a nossa vida, transforma o nosso ser, faz com que nós vivamos novamente, que nós saiamos dessa vida aparente que é longe do Evangelho e vivamos de uma vez por todas, eternamente. Pastor, mas como eu devo fazer isso? Bem arminiano. Agora, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Viva para o Senhor Jesus. E você vai ver sua vida transformada, cheia de problema, mas com muita solução, cheia de dificuldade,
Mas aonde a luz entra, as dificuldades se vão. E nós passamos a entender todo o amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Santo e amado Deus, diante da Tua vontade nós colocamos nessa noite. Nós vimos hoje, ó Deus, que sendo o Senhor luz, nós pudemos, ó Pai, nos guiar por Ti. Sendo o Senhor nosso Criador, nós lhe agradecemos. Sendo o Senhor aquele que enviou o Salvador, nós Te louvamos. Então, nós Te pedimos, continue nos abençoando. Continue abençoando a sua igreja. Continua, Deus, alcançando corações. Nos permita, Pai, cuidar dessas ovelhas que o Senhor, por misericórdia, tem salvado. Nos dê sabedoria, ó Deus, para caminhar nos Teus caminhos, para que o Seu nome seja louvado e glorificado. Que nós tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, cheias de desafios, mas certos na vitória no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar todos os dias de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor, aqui e em todos os cantos do mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.